Imagina só a cena. Você é chamada a um lugar sagrado, mas não para orar, e sim para participar de um teste, com vinho. Hoje a gente vai mergulhar numa das demonstrações mais curiosas de toda a história bíblica, uma encenação do profeta Jeremias para ensinar uma lição inesquecível sobre o que é lealdade de verdade. Pois é, a história já começa com essa situação bem estranha. A pergunta aqui é o nosso ponto de partida. Por que um profeta, de todas as pessoas, ofereceria vinho para um grupo que era conhecido por não beber? E ainda por cima, dentro da casa de Deus? Qual era o sentido por trás de uma ordem que parece ser tão contraditória? E a ordem que Jeremias recebe de Deus é, no mínimo, peculiar. Sabe, não é todo dia que a missão é levar um clã inteiro para o templo só para servir vinho para eles. Esse comando tão inusitado que dá o pontapé inicial para tudo que vai acontecer. E Jeremias, claro, obedece. A tensão ali no ambiente devia ser enorme. Tenta visualizar a cena. Taças de vinho, um símbolo de festa, de alegria, sendo oferecidas num lugar de profunda solenidade sagrada. A pergunta que fica no ar é: o que está acontecendo aqui? Bom, esses eventos iniciais nos levam para a nossa primeira parte. Nada disso era por acaso, sabe? Eram as peças de um teste muito bem montado. Mas o propósito ainda era um mistério, tanto para quem estava vivendo aquilo, quanto para a gente que está olhando de fora. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para a gente entender o significado desse teste, primeiro a gente precisa saber quem são as pessoas no centro de tudo. Afinal, quem eram esses tais de recabitas? Então, os recabitas eram muito mais que só um clã. Eles eram quase um movimento. Descendentes de um cara chamado Jonadab, a identidade deles era toda construída num estilo de vida nômade e numa lealdade, assim, absurda aos ensinamentos desse ancestral. Eles eram basicamente um monumento vivo à tradição e à obediência. Mas o que exatamente definia os recabitas de uma forma tão forte? A resposta está num voto muito antigo. Um compromisso que mudava cada detalhe da vida deles e que explica a reação surpreendente que eles tiveram no teste de Jeremias. O voto deles era super específico e bem radical. Eram 3 regras de ouro que eles seguiram por gerações. Primeiro, nada de vinho. Nunca. Segundo, vida de nômade, morando só em tendas. E terceiro, nada de agricultura. Nada de ter plantação ou vinhedo. Um estilo de vida completamente na contramão da sociedade da época. E o motivo por trás desse voto é a chave de tudo. Isso não foi uma ordem de Deus. Foi uma escolha consciente do ancestral deles, o Jonadab. A ideia era criar uma barreira cultural, sabe? Um tipo de escudo para proteger os descendentes da corrupção e da idolatria dos povos que viviam ao redor. E aqui está a resposta deles para o Jeremias. É uma recusa firme, unânime, sem nem piscar. A resposta não é um simples não obrigado. É uma declaração de lealdade poderosa à ordem do ancestral deles, uma ordem dada séculos antes. Impressionante. Bom, o teste chegou ao fim. E com ele, a história dá uma grande virada. Toda aquela encenação do Jeremias está prestes a ter seu verdadeiro propósito revelado. A lição, que até agora estava escondida, vai finalmente vir à tona. E aqui está o grande plot twist. A cena toda no templo não era para testar a fidelidade dos recabitas. A lealdade deles já era mais do que provada. Na verdade, era uma espécie de teatro, uma aula prática com uma audiência muito específica em mente, o povo de Judá, que estava ignorando todos os avisos de Deus. O contraste que Jeremias vai escancarar agora é chocante. De um lado, uma família que honra as regras de um ser humano por gerações. Do outro, uma nação inteira que ignora as leis do próprio Criador. A lição está toda nessa comparação. Vamos analisar isso aqui mais de perto. Os recabitas mantinham os votos a um líder humano. O povo de Judá quebrava a aliança com o próprio Deus. Os recabitas obedeciam regras sobre coisas do dia a dia, como vinho e moradia. Judá desobedecia leis divinas, eternas. E por quanto tempo? Séculos de fidelidade de um lado contra séculos de desobediência do outro. O resultado, claro, não podia ser o mesmo. E a acusação vem nas palavras do próprio Deus, pela boca de Jeremias. Olha, as ordens de um homem são obedecidas, mas as minhas palavras que eu falo sem parar foram simplesmente ignoradas. Dá para sentir a frustração divina nessas palavras. Mas essa história dos recabitas vai além de um simples teste de obediência, sabe? Ela nos leva a um tema muito mais profundo,
O que significa santidade e como essa fidelidade toda que eles demonstraram se conecta com essa ideia. O que a história deles mostra é quase um caminho espiritual. Tudo começa com a fidelidade, essa lealdade que não se abala. Isso leva à santidade, que é esse estado de ser separado, de pertencer a Deus. E o resultado final, o fruto dessa vida, é a bênção. É um princípio que vale para qualquer época. Então, a grande lição é esta. A lealdade que os recabitas tinham por um ancestral humano era um espelho, um modelo perfeito do tipo de fidelidade total, incondicional, que Deus esperava do povo dele. E assim a gente chega na parte final, que foca nas consequências. Porque a história não termina só com uma lição. Ela termina com 2 destinos completamente diferentes. Um para os fiéis e outro para os infiéis. Primeiro, o aviso para Judá. E é um aviso pesado. A consequência para a desobediência que não acabava nunca era o juízo. Deus deixa bem claro que os avisos não eram brincadeira e que a destruição anunciada estava a caminho. E agora, em contraste total com o aviso, vem a promessa. Por causa da fidelidade deles, os recabitas recebem uma bênção de continuidade. A linhagem deles não ia acabar. Eles sempre teriam descendentes servindo a Deus. A lealdade garantiu o futuro deles. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A história dos recabitas é de muito tempo atrás, mas o princípio da fidelidade não envelhece. O que essa história ensina sobre a natureza do nosso próprio compromisso, seja com nossos valores, com nossa fé, ou uns com os outros, no mundo que parece valorizar cada vez mais o que é passageiro, fica aí a reflexão.